Boa noite, meu Brasil brasileiro. Boa noite, minha queridíssima turma boa. Vocês não têm ideia de como é enorme o prazer que eu tenho de cada terça-feira estar na companhia de vocês para mais uma edição da minha, da sua, da nossa Ciro Games. A live do Cirão, a live da rebeldia da esperança. Hoje nós temos muitas coisas interessantes para tratar com vocês. Nós vamos ter, inclusive, um react com o Bolsonaro. Sabe, eu selecionei algumas partes, enfim, vocês vão ver no fim. Na semana passada, vocês lembram, eu estreiei aqui esse formato de react, não é? Olhando uma entrevista, comentando, reagindo a uma entrevista inacreditável do Sérgio Moro ao podcast Flow dos meus amigos Igor e Monark. A repercussão foi tão grande que ficou decidido. Sempre que for necessário, nós vamos botar um react em todas as Ciro Games daqui para frente. Então fiquem ligados, porque até o final, né, desse programa, o react com o Bozo vai ser, acredito, imperdível. Eu estou rindo para não chorar, porque com o Bozo é absolutamente de lascar, para ficar aqui numa expressão bem elegante ao gosto do Sérgio Moro. Mas vamos em frente, que até lá tem muita coisa interessante ainda para a gente mostrar. E agora, claro, o meu especial e cordial e afetuoso e amoroso boa noite, Gisele. Boa noite, Ciro. Boa noite, pessoal. Como ele falou, já a nossa live de hoje vai ser muito interessante e nosso convidado vai ser o cientista e imunologista Gustavo Cabral, que tem uma trajetória incrível. É realmente uma história bastante interessante, é uma história linda de vida. Para vocês terem uma ideia, o Gustavo nasceu no fundão do sertão da Bahia, do Nordeste, do semiárido do Nordeste brasileiro. E só completou o ensino médio, veja bem, o ensino médio, olha que exemplo de superação, com 21 anos. Mas aí não parou mais de estudar até fazer 3, eu não disse 2 nenhum, 3 pós-doutorados na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E hoje ele é um dos líderes, talvez o mais importante dos cientistas líderes das pesquisas voltadas para a criação de uma vacina brasileira contra a Covid. É uma história tão improvável e bacana que a gente fez questão de convidar o Gustavo para a live. Né? Mas nós vamos ter também outra novidade essa noite. Essa só conto mais tarde, tá bom? Jura? Não tem um spoiler? Não, dessa vez não. Bom, então vamos para o tema do dia? Eu já lamentei aí nas minhas redes sociais esse assassinato absolutamente bárbaro do jovem congolês que se chama Moise Kabagambi, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E eu analisei essa barbaridade, não sei se todo mundo viu, eu fiquei absolutamente chocado. O cidadão, um jovem, foi cobrar 2 dias de trabalho que prestou, dinheiro que estavam devendo pelo trabalho dele. E a reação bárbara, né, que aconteceu foi que amarraram e espancaram até matar o cidadão. A família, quando foi buscar o corpo no IML, os órgãos do cidadão tinham sido retirados. Olha, tem muita coisa grave para a gente tirar desse episódio que eu não posso deixar de fazer esse registro aqui. Né? Esse regime de ódio implantado pelo bolsonarismo, não estou forçando a mão, não. Só isso explica. Ou talvez o próprio Bolsonaro seja uma expressão doentia desse ambiente de ódio que se criou no Brasil. Nós precisamos nos livrar disso, nós precisamos parar para pensar. Nós somos uma nação que se edificou sob o signo do cristianismo, e o cristianismo é tolerância, é respeito, é amor ao próximo, é respeito ao outro, é a não violência. O que está acontecendo com o Brasil? Vamos fazer, nesse breve minuto aqui, uma reflexão. Mas é preciso também denunciar a situação pavorosa em que vivem outros refugiados no Brasil. Haitianos, angolanos, venezuelanos, bolivianos, entre muitos outros. O Estado brasileiro precisa garantir as mínimas condições de vida para essas pessoas, o respeito à sua integridade, às suas franquias mínimas, sob o risco de nós perdermos por completo não só o respeito internacional que o Brasil sempre mereceu, como especialmente um status de um país onde se procura garantir os direitos humanos. Nós não podemos transformar
direitos humanos nessa caricatura que o bolsonarismo boçal transformou, como se direitos humanos fosse a proteção de bandidos. Não, é um cidadão trabalhador que foi buscar 2 diárias por um trabalho que já tinha feito, e a resposta foi assassinado brutalmente, amarrado pelos pés, pelas mãos, como um animal selvagem, e espancado até a morte. E o Estado sequer garantiu os mínimos direitos depois da morte, porque chegou lá a família e tinham retirado os órgãos do corpo do rapaz. Francamente, eu fico assustado como é que o Brasil aceita passivamente esse tipo de comportamento. Enfim, mas o nosso tema de hoje também não pode deixar de ser aquilo que causou a grande sensação no noticiário brasileiro durante a semana. Finalmente, depois da gente cobrar muito, o Sérgio Moro fez uma declaração unilateral, não aceitou falar para jornalistas. Você lembra do cercadinho? Quer dizer, esse tipo de personalidade autoritária só fala de forma unilateral para não ser contestado. Pois bem, o Sérgio Moro finalmente divulgou, depois de muita pressão, a fortuna enorme que ganhou dessa multinacional norte-americana chamada Álvares e Marçal. Nada mais, nada menos, toma nota aí, meu irmão, de 3.600.000 reais por 11 meses de trabalho. Repito, para quem acha que eu não ouvi direito, o Sérgio Moro recebeu 3.600.000 reais por apenas 11 meses de trabalho. Eu fiz aqui umas contas para a gente, que é besta assim, aprender a contar. Repare, você tem ideia de quantos anos um trabalhador brasileiro que recebe o salário mínimo precisaria trabalhar para ganhar o que o Moro ganhou nesses 11 meses trabalhando para a multinacional norte-americana? Quantos meses teria que trabalhar, ou quanto tempo teria que trabalhar um trabalhador de salário mínimo? 212 anos. Isso mesmo, meu irmão. 212 anos um trabalhador brasileiro precisaria trabalhar para ganhar a fortuna que o Sérgio Moro ganhou ganhando em dólar de uma multinacional. 212 anos. E um professor da rede pública teria que trabalhar no Brasil 68 anos para receber a mesma grana. O médico do SUS, teria que trabalhar 26 anos. Eu fiz e refiz esses cálculos com muito cuidado. Um policial militar teria que trabalhar 64 anos. Mas o fundamental é a gente lembrar, um operário brasileiro precisaria trabalhar 212 anos. 2 séculos, 1 década e mais 2 anos. Eu fiz esses cálculos para mostrar, em primeiro lugar, que o Moro tem uma ideia muito particular, para não dizer picareta, né, sobre o que é riqueza. Porque antes de revelar essa montanha de dinheiro que ele ganhou dos americanos, em dólar, ele tinha dito que não fez fortuna nesse trabalho. Espera aí, seu Moro. Quer dizer, então, que quem ganha 3.600.000 reais em apenas 11 meses de trabalho não virou um milionário? Milionário é quem ganha 1 milhão. Você ganhou 3.600.000, 3,5 milhões. Na verdade, um rendimento desse não existe no Brasil para nenhum advogado e, na verdade, nem sequer é comum para o padrão americano. Eu já morei nos Estados Unidos, já trabalhei como visiting scholar na Universidade de Harvard e não é muito comum. Pelo contrário, é muito raro que alguém ganhe 3.600.000 por apenas 11 meses. A verdade é que em 11 meses o senhor Sérgio Moro ficou rico, o que não é para qualquer um. Agora, a grande pergunta que continua sem resposta. Por que a consultoria americana resolveu pagar essa fortuna para o Sérgio Moro? Essa é a questão para a gente parar para pensar. Ele está se aventurando na política e eu estou convidando ele para debater. O Sérgio Moro, esse programa está à sua disposição. Eu faço um programa especial. Se você aceitar o debate, você vem aqui, fazemos remotamente. Você pode pedir sua assessoria para fazer a mediação das regras e a gente faz um debate, educado, de alto nível, mas a gente não pode deixar de fazer a pergunta. A pergunta que continua sem resposta é essa. Por que a consultoria americana resolveu pagar essa fortuna para o Sérgio Moro? Afinal, vamos lembrar um pouco. O Moro é um juiz que foi desmoralizado. Teve quase todas as suas sentenças anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não parece ser, tecnicamente, uma pessoa muito qualificada. Depois, na política, foi ser ministro do Bolsonaro, um dos presidentes mais infames do mundo. O Bolsonaro é mencionado na comunidade internacional como um pária, como um marginal, como um proto-fascista. E o Sérgio Moro vem
de ministro da Justiça de um dos governos mais mal falados do mundo. E sai do governo Bolsonaro enxotado, meio que com o rabinho entre as pernas. Ou seja, o Moro nem era um exemplo de competência, nem de retidão de comportamento, quando foi contratado de forma estranha por esse escritório. Para vocês verem como o buraco é muito mais embaixo, deixa eu trazer um dado aqui. O Tribunal de Contas da União, que está investigando o caso, provocado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, estima que essa consultoria americana, tome nota aí, meu irmão, você que está passando, né, todas as dificuldades, essa consultoria, essa empresa que contratou o Moro, ganhou no Brasil mais de 65 milhões de reais das empresas que o Moro quebrou durante a Lava Jato, entre elas a Odebrecht, a Queiroz Galvão e a OAS. Isso mesmo que você acabou de ouvir. 65 milhões essa empresa ganhou nas empresas que o Moro quebrou. Esses 65 milhões que essa empresa multinacional ganhou representam, vejam só, 78 de cada 100 reais do faturamento que essa consultoria teve no Brasil entre 2013 e 2021 por serviços de administração judicial. Eu vou repetir para vocês. De toda a grana, de todo o faturamento que essa empresa multinacional americana teve de 2013 para cá, 78 de cada 100 reais vieram das empresas quebradas pelo Moro. Não é preciso ser um gênio, nem um moralista de goela para chegar à conclusão de que tudo isso é, no mínimo, muito suspeito. Por muito menos, o Moro e a turma dele mandaram prender muita gente, mas agora que ele está do outro lado do balcão, se comporta como se esse estranhíssimo trabalho desse fosse o mais normal do mundo. Pelo amor de Deus, Sérgio Moro, respeite a inteligência do nosso povo, respeite o sofrimento do nosso povo, respeite a miséria e a pobreza com que nosso povo vive, respeite as dificuldades da nossa classe média. Não é? A verdade é que do Moro a gente pode esperar tudo. Já descobrimos que quando era juiz, recebia auxílio moradia tendo apartamento particular lá em Curitiba. Depois descobrimos que pouco antes de ser contratado pela consultoria americana, ele recebeu 200 mil reais de um grande gangster israelense chamado Benny Steinmetz, para fazer um parecer de 54 páginas contra a empresa Vale do Rio Doce. Ou seja, o Moro trabalhando para um gangster internacional contra uma das maiores empresas nacionais brasileiras, porque esse empresário abriu uma confusão judicial, um litígio internacional contra a nossa Vale do Rio Doce. Esse mesmo Benny Steinmetz, que o Moro foi contratado por ele, está envolvido em vários negócios suspeitos mundo afora e já pagou 5 anos de cadeia pelo Tribunal de Genebra. Sabe por quê? Corrupção de funcionário público. Olha aí, ó, o Moro acertou-se por 200 mil reais com um grande gangster já condenado pelo crime de corrupção de funcionários públicos. O cara, então, o senhor Sérgio Moro, que se pretendia o paladino da justiça, que se apresenta, é corrupção, 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 toda hora, é, na verdade, um oportunista barato e muito, mas muito perigoso mesmo. Capaz de fazer qualquer negócio, como nós estamos vendo, para alcançar o que sempre quis desde os tempos da Lava Jato. Acumular riqueza e poder político para mandar e desmandar de acordo com o sentido moral pequeno dele, que, como estamos vendo, esse sentido moral é absolutamente distorcido, uma lástima total. A riqueza ele já conseguiu. O poder político, duvido muito que o povo amado do Brasil vá permitir, porque nosso povo está descobrindo todo dia um pouquinho mais com quem que nós estamos lidando. Vamos aguardar os próximos lances dessa investigação do TCU para saber quantos coelhos ainda vão sair dessa cartola. Mas vamos em frente, não é, Gisele? Vamos, Ciro. Mas peraí, eu vou te mostrar um joguinho que tá bombando hoje. Um joguinho? Vez. Ah, fazia tempo que não tinha um joguinho aqui, hein? Tem a ver aí com o tema do dia. Vou colocar aqui que tá o maior sucesso. Põe aí pra gente. O nome do jogo é? React Ciro. Peraí que começou antes de eu estar olhando, eu vou morrer, não. React Ciro, que foi desenvolvido pelo Marcelo Coll, nosso amigo da Turma Boa. Peraí. Tu tá jogando aí na tela? Eu que tô jogando, gente. Ai, bem. Ataca. Cuidado! Aí. Não, peraí. Olha lá o óculos. Tu já jogou? Não.
Olha isso, rapaz. Grande Marcelo Corpo. Muito bom. É bom, gente. Olha, meu pai hoje recebeu no WhatsApp. Peraí. Estão mandando no WhatsApp esse joguinho. Marcelo é um amigo, é um companheiro aí da Turma Boa. A Turma Boa não existe. A Turma Boa não falha. Tem o PN dele. Tem o PN dele, não pegou não? Gente, não pode. Perdeu ponto, shame on you. Aê, rapaz. Foi ótimo, eu achei. Foi bom, gostou? foi bom. Tá vendo? Muito bom, Marcelo. Muito bacana esse jogo, viu? Muito bom mesmo, Marcelo. Você está de parabéns pelo humor e a criatividade. Perfeito. Então, agora a gente vai chamar o gamer do dia, né? Gamer do dia. Gustavo Cabral. Vai botar... Meu querido Gustavo Cabral, seja muito bem-vindo à nossa live aqui ao vivo. A gente vai dizendo, eu ia perguntando se ia botar você na Só tela. Uma coisa, vale lembrar que o Gustavo é de... Pergunte para ele de onde é que ele é. O Gustavo é da Bahia. Pergunte de que cidade que ele é. De qual cidade você é, Gustavo? Eu ia apresentar aqui, mas... A Gisele já foi antecipando aqui. Eu tô dando spoiler do Gustavo. Spoiler. Qual é a tua cidade no interior da Bahia? Você passou por lá há pouco tempo, quando você foi a Euclides da Cunha, você passou por Tucano. Tucano? Jura? Olha, a terra é a terra de João Santana. Essa terra tem um sal bom, tem uma comida boa, tem um vento bom, só gênio. Mas enfim, seja muito bem-vindo, meu irmão, à nossa live. É muito bom mesmo receber um convidado que, além de uma trajetória de vida incrível, eu quero mostrar isso para o Brasil, para o jovem que está passando todo tipo de perrengue, que apesar de toda a dificuldade, você é a prova provada, né, de que o brasileiro se supera e pode brilhar de forma especial. Além disso, você representa o que há de melhor na ciência brasileira. Eu quero fazer essas duas coisas hoje. Conversar com você sobre sua trajetória de vida, como é que você construiu esse êxito, que está apenas começando, você é muito jovem, mas ao mesmo tempo aproveitar o seu profundo conhecimento da questão da pandemia para a gente esclarecer uma série de dúvidas sobre essa variante Omicron, a iminência ou não do fim da pandemia, pode vacinar, não pode vacinar, precariedade, riscos da vacina, porque nós precisamos todo dia dar voz à ciência para confrontar vamos dizer, o obscurantismo e o atraso que tem matado muita gente no Brasil. Muito obrigado, Gustavo, por ter aceito o nosso convite. Então, Ciro, obrigado você. Acho que esse como a gente estava comentando, assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes para a gente discutir é algo que tem fundamento, né? Algo que a gente possa levar, argumentar, completar, e isso se vem através de um processo de construção científica. E isso leva à construção de projetos para que possa ser aplicado. O projeto pode ser de vida, pode ser científico, pode ser político, que na verdade está tudo entrelaçado, não tem como a gente fugir disso. Eu acho que é uma coisa bem natural. Você falou, a Gisele, eu acho que a Gisele chamou para perguntar relacionado de onde eu era por causa do nome, porque eu nasci em Tucano, mas na verdade eu nasci no povoado de Tucano, chamado Crenguenhé. E aí geralmente eu brinco, quem acertar falar Crenguenhé a primeira vez vai ganhar um prêmio. Crenguenhé. Crenguenhé, acertou aí. Essa região do Gustavo é onde aconteceu Canudos. Essa história que eu tentei contar, que é muito viva no brasileiro, sob o ponto de vista das questões que estavam ali envolvidas. O governo contra o povo, a miséria buscando refúgio na fé e a repressão vindo a pretexto de interesses estrangeiros que mentiram que havia ali. E tem uma coisa interessante, Gustavo, que é um cearense, né, trabalhando aí junto com os baianos, que é o Conselheiro. O Antônio Conselheiro é cearense do Quixeramobim. Mas antes de mais nada, eu quero, para que o jovem brasileiro que está hoje humilhado, com dificuldade, sem dinheiro, sem tempo para trabalhar, 60% de evasão ainda antes da pandemia no ensino médio, conta um pouquinho a sua história. Né? Eu fiz uma pequena pesquisa. Você nasce nessa pequena vila da cidade de Tucano, no interior do semiárido do Nordeste brasileiro. Chegou a abandonar a escola, quer dizer, como muitos estudantes, foi forçado precocemente a abandonar a escola, mas depois retornou aos estudos e daí não parou mais. E conseguiu a proeza. As pessoas talvez não tenham ideia no Brasil do que é o cidadão ter 3 pós-doutorado em Oxford, uma das universidades mais concorridas do planeta Terra. Sabe, todo grande cérebro do mundo
luta para chegar numa universidade de primeira linha e você tem 3 pós-doutorados, ou seja, depois de ter o doutorado, o mestrado, você tem 3 pós-doutorados. Conta essa história para o povo brasileiro e para os seus iguais, os brasileiros que estão apanhando, sofrendo e que têm que ter um alento, um estímulo para seguir superando as dificuldades. Ciro, é bem interessante você tocar nesse ponto, porque eu acho que é um pouco também da história do seu pai, né? Essa coisa de quem sai lá e aí bota na cabeça de que a educação é o caminho, é o melhor caminho para seguir. Eu também gosto de pesquisar um pouco, né? E a gente acaba se aprofundando com as referências, né? Que a gente busca. Não apenas você, com o Ciro Gomes, mas seus antepassados. Então, Ciro, como eu falei, eu nasci em Crengueieno, aí como você falou, assim, eu parei de estudar, assim, eu brinco com o pessoal que eu tenho 3 pós-doutorado, mas eu também tenho 3 anos na 8ª série. Eu nasci lá em Crengueieno, a gente cresce vendendo frutas, trabalhando na roça, vendendo geladinho, indo para a feira pública, saía lá de Crengueieno para ir para Tucano, Caldas do Jorro, vender, né, feira pública. Depois eu fui morar em Euclides da Cunha, morando sozinho aos 15 anos, e não tinha como, imagina, você morar sozinho, acordando 3 horas da manhã para trabalhar em açougue público, chegando 3, 4 horas da tarde em casa para fazer comida, ter que organizar tudo, e aí estudar à noite, nunca terminava o ano letivo. Então, assim, eu passei 3 anos na 8ª série, eu concluí o ensino médio, Ciro, eu completei 22 anos, eu entrei na faculdade aos 23 anos, já era já velhinho já. E aí pronto, aí depois teve aquela coisa de não poder estudar em Salvador, né, porque, imagina, não tive dinheiro para fazer o vestibular lá em Salvador, como era que eu ia me manter? Pai e mãe não tinha condições de me ajudar. Manhã não estava... Como foi assim, a relação da sua família, né, uma família rural? Ela resistiu um pouco a essa sua vocação para estudar continuadamente, porque existe sempre esse apelo, olha, estudar não leva ninguém a canto nenhum, tem que trabalhar, arrumar um serviço, né? Não houve isso? Sim, foi engraçado quando eu falei, eu já estava rico, entre aspas, né? Já tinha meu comércio, tinha minha banca de carne na feira pública, e aí eu falei, olha, eu observando as pessoas lá em Euclides da Cunha, eu falei, poxa, a pessoa que estuda, a gente chama os estudados, né? Poxa, tem condição de vida boa, eu vou fazer isso de minha vida. Daí foi o que eu fiz, eu falei, eu vou largar, eu tinha minha banca de carne em Euclides da Cunha e uma banca de carne em Monte Santo. E aí eu tinha já uma moto, inclusive, eu falei, vou largar, vou vender tudo e vou estudar. Meus pais, painha, de jeito algum. Não tem como, não vai fazer isso, mainha e tal. E eu compreendo a cabeça deles, porque assim, a gente passou por tanta dificuldade que é natural de... Agora você está estabilizado, você já tem uma renda e tal. E eu tinha a coisa do convencimento. Falei, não, eu vou seguir um caminho, eu vou seguir o estudo. E aí eu tinha que provar que eu poderia fazer. Inclusive, o 3º ano, o dinheiro que eu tinha juntado ali, eu paguei uma escola particular. E aí chegou eu lá com 21 anos na escola particular, o ensino de base totalmente defasado, e eu precisava de uma ajuda. Aí eu voltei para Tucano, de uma ajuda de pai e mãe para, olha, eu preciso estudar aqui, eu vou estudar, eu vou para a escola particular. E eles me ajudaram muito, assim, sabe? Me deram toda essa base. Em termos de família, pessoalmente, assim, eu sou uma pessoa muito agraciada, né? Assim, pai e mãe, apesar de tudo, assim, eles... aqueles sertanejos batalhadores que lutam, sabe? Muito legal. Eu quero explorar bem esse teu exemplo, porque no nosso país existe uma espécie de propaganda da ignorância, como se a ignorância fosse um elemento de identificação com a vida do povo mais simples, de comprometimento. E não tem nada disso. Você pode, como é o seu caso, ter um cérebro extraordinariamente bem qualificado, respeitado no mundo inteiro, e falar painho, maninha, não é? Se lembrar da sua terra com todo zelo, com todo cuidado e não perder a simplicidade. E a minha pergunta é, no seu trabalho, você que tem essa origem popular, você trabalha só em laboratório, microscópio, tubo de ensaio, capacete, aquelas coisas todas, ou você tem trabalho junto à população também? Ciro, foi engraçado porque assim, essa conexão com a população já surgiu desde a faculdade. Porque, como eu falei, eu não consegui ir para Salvador estudar, e aí eu fui para Senhor do Bonfim para fazer o curso de Ciências Biológicas, porque como eu falei, não tinha condições de estudar em Salvador, esquece. Eu não tinha condições de fazer o vestibular, e Senhor do Bonfim
que também é a região também do semiárido, tinha residência universitária, o médio, eu falei, eu vou para lá e fiz vestibular, passei. Lá eu já comecei a trabalhar com comunidades quilombolas, catadores de lixo, com saúde pública, meio ambiente, então eu me joguei completamente. A princípio, na verdade, era só para ganhar bolsa de iniciação científica, porque assim, pai e mãe só conseguia mandar R$30 por semana e a bolsa de iniciação científica era 240. Eu falei, opa, é aqui que eu vou fazer. E observando os professores, falei, quem tem mestrado e doutorado tem uma vida boa, vou fazer isso também. Mas fui me descobrindo, assim. Só que daqui a pouco eu já estava fazendo mestrado na UFBA, com bolsa também. Daqui a pouco eu estava fazendo PhD aqui na USP. E sempre essa coisa do destaque, sempre trabalhando essa questão do meio ambiente, relação política também, eu adoro essa parte, assim. E aí a gente teve a oportunidade de conversar em outra live, também lá na Inglaterra, essa coisa de você pegar as referências, da habilidade de comunicação, de interação. Eu também te conheci em 2005 a primeira vez na SBPC, aí a gente começa a ter essa percepção. E assim, na Inglaterra eu me aprofundei muito mais também nessa questão política, assim, porque é uma coisa que você fica encantado. Opa, onde é que a ciência está? Onde é que a gente entra? Você está na Universidade de Oxford, você está desenvolvendo, mas e aí? Como é que isso acontece de forma tão eficiente? Como é que as coisas se projetam? E aí você sai e começa a buscar. E eu adoro essa parte da leitura multifuncional. Eu brinco que eu não sou melhor em nada. Eu estava até conversando com um amigo nosso em comum, com o Edu Moreira, uma figura que eu adoro, assim. Ele Grande Eduardo Moreira, vai um abração forte para você e para nossa Ju Baroni. O Edu é amigão, assim, eu adoro ele. A gente estava conversando na casa dele no final do ano passado, a gente falando, olha, eu não sou melhor que nada, mas o que eu me proponho a fazer, a gente faz muito bem. E essa questão da multifuncionalidade, eu acho que é uma questão de que você não trabalhar com vacina mesmo, mas eu trabalho faço biochips, para desenvolver, às vezes é fora da área, eu trabalho com engenheiro, montando diagnóstico rápido. Só que o problema também é que tudo que tinha feito fora ficou lá. Eu falei, tem que voltar para o Brasil. É um processo complicado também, né, Cílio? Você já estava na Suíça, trabalhando no INSE Hospital, imagina. Eu completei 40 anos há 2 semanas. E aí você, com 20 anos, você está trabalhando numa banca de carne, numa feira pública, ainda entrando no 2º grau, 20 anos depois, você está com um apartamento em frente aos Alpes Suíços, trabalhando no INSE Hospital, que é hospital. E aí você fica, pera lá. Só que eu também não estava feliz, eu tinha que voltar, sabe? O pessoal perguntou se eu precisava de algum psiquiatra, coisa assim e tal. Eu falei, não, eu preciso voltar mesmo, ter que voltar, e quebrei contrato, me mantei. E aí tô aqui, e atuando. Eu tenho visto, você partiu para ajudar todo mundo. Eu, por exemplo, via diariamente suas questões para me orientar. Eu também fiquei muito assustado. E eu quero agora, enfim, porque tem aí essa nova onda, eu quero explorar um pouco para ajudar o nosso povo a entender, a ter a tranquilidade possível, não é? Em relação a esse momento da pandemia. Mas a pergunta é, quando ela começou, eu acompanhei você, os alertas que você fez, eu incorporei todos. Eu fiz uma carta para o Bolsonaro, basicamente incorporando as ponderações que você tinha feito, que era basicamente o isolamento, correr rápido com a vacina, e estabelecer uma indenização, aí foi a parte mais da minha especialidade, que é economia política e social, e estabelecer, então, dizer de onde é que vinha o dinheiro, enfim. Mas a grande pergunta que se deve fazer a um cientista do seu nível hoje é, quando a Covid começou, você tinha ideia de que ela ia ser tão letal e queria se espalhar por todo mundo nessa velocidade e nessa renitência, 2 anos e tanto já? Não tinha. Eu imaginei que não seria, porque nós temos conhecimento suficiente para chegar ali, abafar e acabou. A ciência, basicamente, eu sempre brinco com o pessoal, a gente é preparado para trabalhar com tragédia, mas não para trabalhar com tragédia dessa forma. A gente é preparado para evitar que a tragédia aconteça. E nós temos conhecimento suficiente para isso. A questão é, houve o erro, o pessoal discute muito aqui erroneamente, olha, a China fez isso, fez aquilo, criou vírus, não é nada disso. A questão do erro, por exemplo, na China, foi não ter abafado logo de cara. Ele se abafa, como fez, por exemplo, com a ebola. A gente fez com a ebola na África. Foi exatamente naquele período ali, abafa. Porque imagine, Ciro, se a ebola tivesse saído, a gente teria devastado a humanidade completamente. O que é que você chama de abafar, Gustavo? Só para iluminar aqui a discussão para nós. Abafar, basicamente, onde tem aquela região, a gente isola.
a gente isola para o vírus não sair dali. E aí observa quem está infectado, tenha o acompanhamento, vê o que está acontecendo, estuda o que é que o vírus está acontecendo no corpo, e a gente puxa mesmo para a nossa área de imunologia, o que é que está acontecendo, porque aí, por exemplo, a gente pode fazer todo o trabalho de vacina, tratamento, com aquele grupo que está ali. Aí nós temos, imagina, ao invés de ter o vírus espalhado no mundo para a gente lutar, a gente tem um vírus ali para o mundo juntar e lutar. Então, não teria, por exemplo, as ações de fake news, as ações de desinformações, porque isso nos aniquila. Todo um trabalho que nós fazemos, por exemplo, é aniquilado constantemente. Você vê que a gente está, imagina, nós saímos lá de abril nós passamos de 2021, de 4 mil mortes por dia, nós chegamos a diminuir de 100 mortes. Aí o que acontece? A nossa luta é aniquilada com o movimento anti-vax, todo esse trabalho. E principalmente, Ciro, quando a gente fala de pandemia, não tem como a gente imaginar Brasil. Hoje, um dos grandíssimos problemas que a gente não controla a pandemia é por falta de liderança que converse internacionalmente para que leve vacina para o mundo inteiro. Ponto. Esse é o nosso grande problema. Quais as lideranças que tem? Por exemplo, o Brasil é uma das maiores potências do mundo. Temos Fiocruz, temos o Butantan. Nós podemos produzir vacina para a África inteira. Você pode ter certeza disso se tem um interesse. Não tenho dúvida disso, a capacidade que a gente tem. Perfeito. Se nós temos uma liderança para dialogar junto com a OMS, por exemplo, a ONU, eu estou vinculado à ONU para essa parte da comunicação, de levar informação simples, que essa é a grande questão para as pessoas. Então, a gente, se tem essa conexão, nós já teríamos controlado a pandemia. Porque aqui, Ciro, nós conseguimos 2/3 da população vacinada com 2 doses. Era o que a gente mais queria. Ok, o que a gente faz? Se enquanto nós estamos trabalhando, Ciro, como cientistas, vocês da liderança, porque às vezes a gente precisa entender a função de cada uma. Tipo, o Ciro, ele não é cientista dessa área, tem que jogar na sua mão, Gustavo. Se vira, o problema é seu. Tipo, é você que se vira nessa parte para resolver aqui. Enquanto isso, como liderança, Ciro, você precisa estar dialogando com o mundo para a gente poder levar vacinas para os nossos países e distribuir para o mundo. Caso contrário, Ciro, a gente vai ficar nesse medo o tempo inteiro. É inadmissível a gente voltar ao número de mortes novamente. É inadmissível que vem acontecendo, eu ia falar ano após ano, mas mês após mês. Todo o trabalho que nós fazemos cientificamente é aniquilado consecutivamente, principalmente pelo trabalho federal de desorientação social que leva ao medo, que leva ao caos e que dá oportunidade do surgimento, por exemplo, de novas variantes que possam, inclusive, escapar da vacina, mesmo que parcialmente. Eu vim abrindo os olhos, pessoal. Mesmo eu vi muitas vezes. Muitas vezes eu vi você falando isso. Mesmo que ele escape parcialmente, nos arrebenta. Por quê? Imagine a Ômicron. A Ômicron, ela não escapa da vacina, mas ela escapa-se um pouco da vacina. O fato de escapar um pouco da vacina obriga a gente a ter uma terceira dose. Ou seja, nós estávamos lá com 2/3 da imunização completa, agora nós estamos com menos de 1/3. Porque a imunização completa agora é só com 3 doses. Deixa todo mundo Gustavo, deixa eu repetir isso que é um punhado de lições preciosas que pode salvar muitas vidas, mas se a gente hoje à noite salvar uma, já terá valido a pena. Mais uma vez, meu amigo, a honra que você me deu de participar dessa live. Veja bem, o vírus só tem uma saída para ele, está dizendo um dos maiores cientistas do mundo, que é nosso conterrâneo, o Gustavo. Só tem uma saída para ele, vacina. Dado que ele se espalhou no mundo, agora só vamos acabar com ele se vacinar. Mas a vacina tem que ser para todo mundo. Porque se você não vacinar todo mundo, a parte que não foi vacinada fica hospedeira e transmite o vírus. E o vírus vai se adaptando. Na medida em que o tempo passa e a vacina vai matando uma variante, ele se adapta e desenvolve outra variante até chegar uma hora que ele vai acabar vencendo a vacina. E isso é o que o Gustavo está dizendo. Ou seja, no Brasil nós chegamos a 2/3, quase 70% de vacinar todo mundo com 2 doses. Mas na África não vacinaram porque não tem dinheiro, não tem coisa. E o mundo é egoísta, vive o império do dinheiro. O Brasil, que tem um papel grave nisso, ficou ao lado do obscurantismo e do atraso. O resultado, lá se vem da África uma variante chamada Omicron
nós agora temos que tomar a terceira dose, nós descemos o pau de sebo. Estávamos com 2/3, 70%, agora estamos com 1/3 só vacinado. E as crianças, Gustavo? Tem algum perigo para a criança? A vacina é a mesma? Ela é estudada para a criança? Tem alguma sequela? Alguém vai virar jacaré porque vai tomar vacina? Eu estou usando aqui essa expressão chula, né, infelizmente, desse genocida que nos governa, apenas para não perder aí a linha do que nós estamos falando. É seguro vacinar criança? O Gael, meu filho, de 6 anos, eu posso levar tranquilo para vacinar? Olha, Ciro, olha só, quando o pessoal fala, olha, as vacinas antigas, demorava 10 anos, não sei o quê. Tem vários fatores, só para as pessoas entenderem, para falar a importância de ser seguro, falar que é segura. Tem vários fatores, Ciro, que levam a demora ou não de vacinação. Por exemplo, investimento. Eu sempre brinco, olha, você quer construir uma casa, a não ser que você tenha um salário do Moro, mas se você quiser construir uma casa, se você ganha 10 mil reais por mês, você vai demorar um tempão. Uma casa de 1 milhão, você vai demorar um tempão. Se você já tem 1 milhão na conta, você vai construir muito mais rápido. Se você é o Moro, você vai construir várias casas trabalhando 11 meses. Você vai construir mansão. A questão é favorecer o investimento, ciência, tecnologia e inovação. E um grande erro que eu vou bater um pouco nisso, porque se vem falando isso, o pessoal às vezes não entende sobre a importância do Estado, tá? Para chegar nisso daí. Não teria nenhuma vacina hoje disponível se não fosse a ação dos Estados. Alemanha, China, Estados Unidos, nós não teríamos. O investimento nos Estados Unidos, por exemplo, para a Moderna foi absurda, altíssima. O investimento, essa vacina de RNA mensageiro que o pessoal disse, que olha, foi desenvolvida tem pouco tempo. Nós estudamos ela, Ciro, desde o início da década de 90. Agora foi a aplicação total. Sabe quem estudou isso? Nós, cientistas, nas universidades com investimento público. Publicamos, as empresas pegaram, adaptaram e levaram. Então, esse estudo não é um estudo tão novo assim como o pessoal fala. Esse estudo para crianças, Ciro, esse é um ponto que você falou, porque as pessoas não estão tendo noção do que aconteceu recentemente. Dia 17 de dezembro, quando a Anvisa aprova a vacinação para crianças e adolescentes, qual o papel de quem está ali no Ministério? Buscar a vacina. Porque se nós temos uma agência reguladora, a soberania é dela. Tecnicamente é dela. O brasileiro pode confiar na excelência técnica da Anvisa, na sua opinião? Sim, pelo amor de Deus. A gente pode criticar o que for. Assim, a Anvisa tem a soberania dela, técnicos de carreira, concursado, e mesmo assim ela sempre procura nós especialistas. Nós chegamos a ter mais de 200 pessoas analisando os dados. Sempre, cada ponto da área, nós tínhamos, no mínimo, em 2 pessoas analisando, discutindo para chegar essa vacina. Os dados que estão aqui são seguros e extremamente questionados. Nós questionamos extremamente até que a representante responda tudo e manda os dados reais para a gente analisar. A gente faz análise, vai ao laboratório, vai ao lugar que está sendo produzido para saber se está sendo produzido em boas práticas laboratoriais. Então, a Anvisa vacinou-se, a Anvisa licenciou, Ciro. Qual o papel do ministro de Ciência ministro da Saúde? Deveria ser também o ministro de Ciência e Tecnologia, mas está na lua ainda. Deveria ser ele. Então, o que é o papel dele? Buscar as vacinas. Por quê? Porque é uma vacina diferente. Não é apenas 1/3 daquilo que é a vacina para adulto. A formulação que nós colocamos nela é diferente também. Porque, olha, a garotada, ela às vezes não precisa ter um estímulo tão forte. É um estímulo ameno. Então, a composição, o suco que nós fazemos, tem uns componentes diferentes. O que é que ele vai fazer? Vai procurar ter protelado 1 mês, colocou a população num risco, não é apenas desse mês. É um risco porque nós estamos entrando agora nas aulas, agora em fevereiro, em que nós já deveríamos ter todas as crianças imunizadas com as 2 doses antes de entrar. Mas o que foi que ele fez? Gerou confusão, até o momento que não tinha mais para onde correr, e aí teve que buscar a vacina, mas mesmo assim poucas vacinas, e aí entrou o Instituto Butantan. E eles não queriam do Instituto Butantan também. Porque a vacina do Dória. Meu filho, o Dória não é cientista, não. O Butantan tem 120 anos de história
assim, de proteção do país. O Butantan fornece vacina para toda a América Latina. O Butantan produz soro antiofídico para toda a América Latina. Por isso que eu falei para vocês, tipo, se nós quiséssemos, se nós tivéssemos lideranças de verdade, e isso a gente tem que tocar. Nós montamos projetos. Você me dá um projeto, olha, Gustavo, faz isso, isso e isso, eu preciso resolver isso. É uma coisa técnica. Mas a discussão internacional precisa de liderança, Ciro. Não tem como a gente falar, eu, Gustavo, como é que eu vou ter representatividade para chegar num comitê X para representar o país? Não, a humanidade passou um mau bocado. Pegar uma pandemia dessa com Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, francamente, muitos milhões de pessoas no mundo. Somos aniquilados diariamente, viu? É isso. Muitos milhões morreram. Gustavo, falando em vacina, falando no Butantan, 120 anos, cientistas brasileiros, capazes, enfim. Você hoje está no grupo que lidera as pesquisas no INCOR, no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, em torno do desenvolvimento da vacina nacional brasileira contra a Covid. Aí a pergunta que eu faço, por várias razões eu quero comentar com você. Não só a vacina, para vacinar o brasileiro, vacinar a África, uma parte que nos toque da contribuição mundial para vacinar toda a humanidade, vacinar com segurança, mas também a economia. Não é? A economia, porque o Brasil está gastando bilhões de dólares importando e gerando emprego lá fora. A pergunta é, quando é que essa vacina 100% brasileira vai estar no ponto? Qual é a importância para o Brasil de ter essa vacina verde e amarela? Ciro, bem comentar sobre isso. Então, quando eu voltei da Inglaterra, da Suíça, eu falo da Inglaterra porque eu ficava exatamente lá no Instituto Jenner, onde trabalhava com essa vacina. Então, eu fui para lá para aprender, aperfeiçoar o desenvolvimento tecnológico. Eu volto para o Brasil, vou lá para o INCOR, daí eu voltei, na verdade, saí do INCOR, fui lá para o Instituto de Ciências Biométricas, foi onde eu fiz meu PhD, para a gente fazer a ciência, eu teria mais espaço lá, no departamento de imunologia, e lá eu estou. A questão é a seguinte, Ciro, a gente precisa entender, olha, todo o investimento para a minha equipe, por exemplo, hoje é da FAPESP, tá? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é para trabalhar com toda essa Parabéns à estrutura de amparo à pesquisa de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, que passa governo, entra governo, exemplo para todos nós. Eu criei a estrutura aqui do Ceará, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, a lei que vincula um percentual do ICMS ao financiamento da pesquisa, e copiei tudo da estrutura de fomento à pesquisa de São Paulo. Parabéns a essas instituições, aos seus líderes e aos governantes que têm mantido ano após ano o profissionalismo dessas instituições. Mas volta a dizer, quando é que chega a Vaida Amarela e qual é a importância para o Brasil? Valendo ressaltar que o ano retrasado, a gente teve quase que a gente sai no braço com o governador aqui, porque estava cortando os nossos direitos da FAPESP, e a gente teve que fazer um fuzuê, assim, com os povoados, os deputados. Teve aquela briga também do oferecimento do Butantan. Eu estava na Suíça exatamente quando para investimento privado, ou seja, privatização, a gente teve que ir em cima. Então, ação política também. O que acontece, Ciro? Olha, quando essa parte de animais, realmente, a gente tem muitos dados. A gente poderia oferecer brevemente, tranquilamente, a possibilidade de levar uma vacina para estudos humanos. Nós teríamos o grupo essa condição. Quando vai para estudos humanos, Ciro, a gente muda de patamar financeiramente, tá? Porque o estudo clínico ele é muito mais caro. Além de ter os dados que a gente oferece, o que a gente está fazendo hoje focando, produzindo tecnologias, conhecimento, que é o que é mais caro. Utilizando para... Na verdade, a gente está pegando essa oportunidade da visão sobre a Covid e aproveitando, tem alguns estudantes, tem vários estudantes de doutorado que trabalham com a mesma tecnologia para Zika, chikungunya e dengue. Então, as coisas já andando. Mas para ir para estudos humanos, precisa do federal. Esquece, se não tiver CNPq, CAPES, a Fundação Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não vai, Ciro. A gente, e sempre, isso é histórico, quando a gente chega, esbarra, porque aí muda de patamar financeiro, aí tem que ter a estrutura hospitalar e o apoio do Ministério Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Saúde, para a gente ir. Agora, com esse governo, esquece. Isso não vai acontecer. Isso para várias, eu não estou falando só da nossa equipe, não. Falando de várias equipes do Brasil. Esquece.
Por quê? Vamos, uma coisa bem objetiva. O que acontece hoje, Ciro? No final de 2020, nós tivemos uma esperança, falando de aplicação de ciência e tecnologia, porque a gente vai entrar na economia. No final de 2020, ali, houve aprovação, por exemplo, o projeto de lei que a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram por unanimidade o não mais contingenciamento. É isso mesmo, pessoal, o não mais contingenciamento, proibição de contingenciar de investimento em ciência, tecnologia e inovação e liberar o que eles estavam contingenciando. Ok, teve uma esperança. Chegou no início de 2021, Bolsonaro vetou a parte de não poder mais contingenciar e o que era ser liberado de 9 milhões, ele só liberou menos da metade e continuou contingenciando. Sendo que a gente já estava sofrendo porque a proposta para 2021 seria da gente falar, ok, a gente vai ter um orçamento melhor que vai descontingenciar, só que o ministro de Ciência e Tecnologia, eu não sei se esqueceu o que foi, não mandou o plano orçamentário para o Ministério da Educação, que encaminha para o Ministério da Economia no tempo certo. Foi mandar em setembro, só que o deadline, o prazo, era em julho. Ali, em 2021, ali eu perdi esperança total. Eu falei, aqui já foi. Aqui a gente pode esquecer. Vamos produzir, fazer ciência, produzir, desenvolver tecnologia, para quando a gente começar a reestruturar, a gente poder propor as vacinas para estudos clínicos, junto com os institutos, Fundação Oswaldo Cruz, 120 anos. A gente tem Fiocruz no Brasil, cara. Fiocruz é das instituições mais respeitadas do mundo. Deixa eu sublinhar de novo o que você disse, porque a gente precisa repetir essas coisas. Ou seja, para desenvolver uma vacina brasileira, não é, gerar aqui uma plataforma industrial brasileira que economize dólar, que financie empregos, que qualifique a nossa inteligência para trabalhar aqui no Brasil e não ter que ir embora, você tem algumas etapas que vocês estão dominando com relativa facilidade, que é experimentar com animais. Então, desenvolve a tecnologia, faz a ciência, aplica nos animais e está dando tudo certo, mas precisa agora passar para o teste em seres humanos. Isso exige muito mais responsabilidade, muito mais sofisticação, muito mais zelo, muito mais cuidado, portanto, muito mais dinheiro. E, portanto, o dinheiro tem que vir do governo federal. E o governo federal, ou porque não fez o papel na hora certa, ou porque cortou a verba, ou porque está gastando 30 milhões de reais no cartão corporativo e você falou 9 milhões de reais. É esse mesmo valor que foi contingenciado? Bilhões de reais. Então, veja, brasileiro, irmão, brasileira, irmã, a discussão é essa, é a prática. Percebe? Nós estamos perdendo bilhões de reais e muitas vidas porque entramos no fim da fila para importar do estrangeiro, coisa que os nossos cientistas sabem fazer aqui, se a gente fizer um pequeno, modesto, proporcionalmente ao que o mundo está fazendo, investimento na nossa capacitação. Lá na Fiocruz tem um amigo muito querido meu que trabalhou comigo e que é um grande cérebro nessa área que talvez você conheça, chama Carlos Grabois Gadelha. O Carlos Gadelha, ele tem o PhD dele também aplicação de política industrial no complexo da saúde. Eu tenho todas as ideias dele, fazem parte do meu programa de governo e vai também um abraço para a Fundação Oswaldo Cruz, não sei se você sabe, montou uma unidade aqui no Ceará, que está linda, bombando, também fazendo pesquisa de base biotecnológica. Pois não, claro. Aqui que a média de morte aumentou outra vez, agora 604. A Gisele está trazendo a informação que a média brasileira já subiu para 604, o que quer dizer que nós estamos de novo tendo 1.000 pessoas provavelmente morrendo de novo por dia por tudo aquilo que você está falando. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A gente está num momento, pelo amor de Deus, a gente chegou a 2/3. A gente caiu lá para menos de 1/3 de imunizado. Por questão de ações de... Eu não sei se é maldade mesmo, Ciro. A questão de incompetência não específica não cabe aqui. Não tem maldade. Porque, assim, um presidente da República que vai num lugar onde pessoas morreram em enchente porque deslizou num morro, pessoa morrendo, e ele dá a seguinte declaração que é de hoje. Diz assim o Bolsonaro, essas pessoas não tiveram prevenção em relação ao futuro. Ele não tem empatia com nada, já falou que não é coveiro, já falou, e não tem nenhum comprometimento, é o cara vinculado à necropolítica, da morte. Nós não podemos alisar isso. Mas eu quero ouvir sua opinião. Essa variante da Covid, a Omicron que está agora,
ela vai continuar assombrando o mundo até quando? É possível que a gente tenha outra variante em função dessas contradições? Ou, para ser mais claro, dá para prever minimamente, cientificamente, com a sua autoridade, quando é que a gente vai poder andar normal, sem máscara, poder ter aglomeração? Dá para calcular isso, não? Se dependesse da gente, sim. Mas a gente não depende só de nós, Ciro. Volta à questão, a gente precisa dialogar internacionalmente. Ou então a gente vai virar consumidor de vacinas. Nós vamos precisar ter quarta, nós vamos precisar ter quinta, nós vamos precisar ter sexta, 6 em 6 meses. E o número de mortes, quando a gente cai, que está tendo um momento de respirar, volta de novo. Não, a gente vai girar em torno para isso, Ciro. A gente precisa de lideranças que dialoguem e projetem vacinação internacional. A gente precisa seguir algumas orientações que nós propomos. Precisamos levar vacinas para... E não é só mandar vacina, tá, Ciro? Não é que quando está chegando, por exemplo, como aqui nós estamos nesse momento, e 38 milhões de doses da Janssen aqui no aeroporto de Guarulhos, paradas. Não é só chegar, olha só, vou mandar essa vacina quando estiver próximo da validade. E quando chega nesses países, precisa toda de uma logística para chegar, distribuir, e aí precisa dos frios e equipe para aplicar. Então, por isso que tem que ter essa questão da inteligência, de projetar. Eu falo, olha, Ciro, nós temos aqui, nós precisamos fazer isso, isso, isso e isso. E aí você precisa, como liderança, dialogar com os países, programar o que é que vai ser investido, quem é que vai participar e como é que isso vai ser aplicado. Agora, a aplicação é conosco, Ciro. Entende? Mas não tem como a gente fazer. A gente vai sair, Ciro, infelizmente, nós não vamos sair tão cedo se nós tivermos essas ações. O ano que vem nós vamos estar discutindo isso novamente. Nós não podemos passar por isso, pelo amor de Deus, mas tem que ter, Ciro. Não tem como a gente passar pela pandemia sem uma discussão internacional para que tenha vacinação em massa no planeta. É uma pandemia, não é só aqui. Não tem como a gente fugir disso. Mas você sabe o que é que nós estamos discutindo? Se a vacina funciona ou não. Quem aqui não falou, você é adulto e vacinado? Você tem responsabilidade. Você está protegido, todo mundo precisa se vacinar, todo mundo, de quando a gente nasce até quando a gente está coroando, precisa se vacinar. Se nós não nos vacinássemos, nós voltaríamos para a Idade Média. A vacina é segura, eficiente e está evitando a quantidade de mortes que você não tem noção. Agora, precisa ter ação governamental. Senão, a gente vai ficar nessa mesma conversa. Ano que vem, Ciro, a gente vai estar conversando sobre isso, sobre o número de mortes. Não tem como fugir disso, não tem. Eu tenho falado muito em rebeldia da esperança. Esse é o ano da virada. Eu espero, de fato, que o Brasil aprenda ou reaprenda aquilo que está por trás do êxito civilizatório de todas as grandes nações desenvolvidas do mundo. É uma ligação íntima, profunda e definitiva entre a ciência, a tecnologia, a inteligência preparada da inteligência nacional, com políticos que têm vinculação com essa ciência, com essa tecnologia e tomam as decisões em favor da massa popular. Gustavo, muito obrigado a você. Diga. Precisa ter projeto. Sim, sem projeto não é possível. Nada sério, nada que queira. Como é que pode imaginar saúde pública, educação pública, da mão para a boca, do dia para a noite, manda o papel, não manda o papel, contingencia, bota dinheiro, não bota dinheiro. Isso tudo é palhaçada, para não dizer, tudo isso é crime no Brasil. Mas eu quero terminar com aquilo que é também a sua grande energia. Não é? O que é que você diria, e eu vou trabalhar com você outras vezes se você me der essa honra, o que é que você diria hoje a um jovem, para a gente terminar para cima, embora o que você falou chama muita atenção, a responsabilização das autoridades do Brasil e do mundo, não é, de não terem a devida disciplina de universalizar a cobertura vacinal para pôr um fim a essa pandemia. Não é falta de ciência, não é falta de tecnologia, é irresponsabilidade política e, portanto, genocida o comportamento de Bolsonaro e seus pares nesse mundo do negacionismo. Mas o que é que você vai dizer hoje para um jovem brasileiro que tenha interesse em enveredar pela ciência e tecnologia, mas só vê dificuldades pela frente? Que a gente tem esperança. Não tenha dúvida que a gente é capaz. Você não tenha dúvida disso. Você tem que ter a certeza que você vai enfrentar obstáculos. A gente está no Brasil. Mas a gente é capaz de mudar.
A gente consegue alterar. E, olha só, algumas questões. Se você é jovem, se você tem 16 anos, tire seu bendito título de eleitor, pelo amor de Deus. Que outubro tá aí, a gente tem que mudar isso daí. A gente não pode continuar dessa forma. Tá? Seja participativo. Quando você é participativo politicamente e na escola, você tem uma capacidade intelectual muito maior do que sua profissão. Você é capaz de fazer as coisas acontecer para além do seu próprio emprego. Então, de você se tornar um grande profissional, é foco. De você participar, se tornar um grande ser humano, é capaz de pensar muito além do ambiente que você vive. Tá? Então, assim, garotada, pelo amor de Deus, a gente tem condições de mudar. Precisamos mudar nosso dia a dia, politicamente, socialmente, educando uma pessoa próxima, passando informação. Vacina é segura, vacina leva ao controle da pandemia. Educando do outro lado, olha só, vamos aprender a votar. Outubro a gente está chegando aí, a gente precisa pensar em 2023, onde a gente possa questionar o Ciro Gomes e não se tornar inimigo. Porque se nós falarmos qualquer coisa, por exemplo, contra o Bolsonaro, nós somos ameaçados de morte, nós somos continuamente chamados de assassinos, chamados... Então a gente precisa ter um ambiente onde a gente possa dialogar e discutir. E isso é um pensamento mais amplo. Então, garotada, pelo amor de Deus, tem 16 anos, vai lá tirar seu bendito voto e seja participativo. É com a educação que a gente transforma a nação, não tenha dúvida disso. Gustavo Cabral, viva o povo brasileiro! Você enche o coração da gente de confiança. Esse país está só no mau momento. Nós vamos virar. A rebeldia está incendiando de esperança o povo brasileiro. Muito obrigado, meu irmão. Se cuida e outras tantas vou lhe procurar. Um abraço bem apertado para você e para toda a gente querida que faz esse sacrifício de cuidar do nosso povo com tanto zelo, com tanto amor e com tanto carinho. Nossa, é muito bom ouvir. A gente já conhecia o Gustavo de outras entrevistas, né? Mas é sempre muito bom ouvir o quanto que ele ama a ciência e a educação. Maravilha. Agora, você lembra que eu falei no início da live que tinha uma surpresa hoje? Lembro sim. Então... Bom, conta aí para nossa audiência, qual é a novidade? Então vamos lá. Já está pronto aí, pessoal? Tá ok? Aqui, ó. Então, pessoal, nesse exato momento, agorinha mesmo, está entrando no ar o site do Ciro. Então, olha o endereço, acho que vocês vão gostar muito, tem muita coisa legal. O endereço está aqui na tela, Ciro... Cadê? Não está ainda, Ciro não. Gomes... Tá aí, e agora entrou. cirogomes.com.br. E olha, enquanto vocês assistem a live, já podem ir acessando. Deixa eu chamar agora aqui nosso coordenador de Data Analytics, o Lucas Fonteles. Que vai Grande explicar, Lucas Fonteles. Ele vai explicar tudo direitinho. Eu né? recrutei na turma boa e é o que eu vou fazer. A turma boa é de toda capaz de qualquer proeza ou tarefa. Lucas Fonteles, né, o que a turma boa vai encontrar nesse site? cirogomes.com.br. Boa noite, Ciro. Boa noite, Gisele. Boa noite, turma. Enfim, quem quer que esteja nos assistindo aí agora à noite. Esse site ele foi pensado, Ciro, como um hub de conexão, na verdade, entre as pessoas que acompanham o Ciro, né? Tanto seja fãs, seja pessoas que ainda estão conhecendo o Ciro Gomes, e a equipe de comunicação, né? Enfim, o próprio Ciro, coisas que ele pensa e faz. Então, aqui a gente tem a nossa home aqui, né, que está com essas cores bem vibrantes aqui, esse verde e amarelo que é importante da gente recuperar. Um pouco abaixo aqui, descendo a gente tem o nosso clipe, né, Rebeldia da Esperança, que eu não sei se todos já viram, imagino que a maioria já deve ter visto, mas o clipe é muito bom, então vale a pena sempre ver essa música empolgante, enfim, a letra, tudo. Aqui nós temos dois textos, né, do Ciro, explicando por que ser rebelde, por que ter esperança, que são dois valores super importantes no Brasil de hoje. Aqui o Ciro acaba explicando, então, todo o conceito, né, por que a gente pensou nesse slogan, por que a gente está expressando isso para o país. Logo abaixo a gente tem o vídeo do Ciro, né, do discurso do Ciro, que foi um discurso muito importante, com posicionamentos muito firmes e com propostas, né, que a marca de pré-campanha que o Ciro tem imprimido até agora. E por fim, um pouco abaixo, a gente tem aqui a nossa sessão de TV Ciro, né, do Ciro TV, na verdade, que tem alguns dos principais vídeos que bombaram na internet nos últimos meses. Nas últimas semanas, vocês sabem que o canal de YouTube do Ciro está bombando, principalmente pelo react que o Ciro fez aí, que dominou a internet, né, que gerou muito barulho. Em outros ambientes, a gente tem aqui uma seção de artigos, tá?
E aí tem três artigos interessantes que a gente já subiu, que o Ciro colocou para nós, um falando sobre coragem, um falando sobre governabilidade e outro falando sobre democracia, né? Qual que é a importância de nós termos uma democracia de alta intensidade no Brasil hoje. Mas aqui do lado do site a gente tem também a parte de TV Ciro, né? Então, quer dizer, aquela sessãozinha ali inicial a gente abre ainda uma sessão toda inteira dedicada à TV Ciro, né? E aqui a gente coloca todos os vídeos, na verdade, que a gente tem colocado nas nossas redes sociais, enfim, nos nossos canais. Tá? Então é mais um canal que a gente tem aqui para acompanhar tudo que o Ciro vem falando. E ainda tem mais uma sessão, né, de conteúdo, que é a sessão de projetos. Né? Então a gente sabe que, na verdade, o Ciro é o pré-candidato que vem trazendo uma discussão de projetos, uma discussão de propostas. Né? Nenhum pré-candidato está trazendo tanto isso no debate. É por isso que a gente fez uma sessão aqui com várias propostas muito práticas, né? Onde o Ciro propõe, enfim, coisas para resolver problemas concretos das pessoas, internet, educação, reforma tributária, né? Então todos esses assuntos já estão aqui, as pessoas podem olhar e opinar sobre o que o Ciro está propondo para o país, né? Pergunta: quem acessa o site vai poder interagir de alguma forma com a pré-campanha do Ciro? Com certeza, Zélia. A gente tem uma sessão de contato aqui, tá? Pronto, então aqui a gente tem o nosso contato, né, onde você pode escrever ideias, sugestões, coisas que você pensou, às vezes até propostas, né, que a gente pode pegar e acompanhar o que as pessoas estão pensando. E em todas as sessões do site, não sei se vocês repararam, a gente tem um cadastro, né? Tanto na nossa home mesmo, a gente vê que tem esse cadastro, onde as pessoas preenchem os dados, e a partir daí a gente vai se comunicar com as pessoas de uma forma muito mais intensa, né? Muito mais próxima, na verdade. Seja por e-mail, seja no celular, ou seja, a intenção aqui é realmente conectar, né? Criar essa plataforma que a gente esteja mais próxima das pessoas e que mostra aí até o dia a dia do Ciro, né? O que o Ciro anda fazendo, o que ele anda falando e tudo mais. Muito bom, Lucas, muito bom mesmo, viu? Ai, maravilha. O que você recomendaria para quem acessar o site? Ciro, tem um ponto que é bem bacana, que é a seção de downloads, tá? Então, a gente colocou ali uma seção com todos os conteúdos, na verdade. A gente pensou, o que a gente vai colocar nessa seção? Coloca o logo, coloca camiseta, coloca banda, vamos colocar tudo que a gente já produziu até agora. E tá aí, na verdade. Então tem logo que você pode colocar em material, né? A turma boa colocar os materiais que eles produzem. Tem tá camiseta que você pode colocar ali numa impressora de camisa. Tem banners, né, que a gente colocou, bandeiras grandes. E aí a gente pode ver aí até os últimos arquivos que a gente colocou no tamanho verdadeiro mesmo, que é tamanho pesado, com muita definição para que as pessoas possam difundir a imagem do Ciro aí nas suas cidades, né, Brasil afora, tá certo? Muito bom. Muito bom. Bom, eu quero convidar todo mundo, né, não precisa ser eleitor meu, não precisa ser simpatizante meu, militante meu. Claro que eu quero que ao militante da turma boa seja dada uma sala VIP, né, nesse corpo, porque essa é a melhor militância que qualquer proposta no Brasil tenha. E eu quero sempre pedir a Deus toda a paz, toda a saúde para essa turma boa que, enfim, tem sustentado o debate sobre um projeto nacional. Aqui a gente não adora pessoas, aqui a gente considera pessoas ferramentas de construção de um movimento coletivo que se chama Projeto Nacional de Desenvolvimento. Como e nós vamos fazer, em que prazo, quanto custa, de onde é que vem o dinheiro, quais são as metas, enfim, para que todo mundo possa participar hoje, mas acima de tudo, se Deus sorrir para a nossa proposta, no governo, para que a gente não tenha que se vender para centrão, como todos os presidentes dos últimos 30 anos fizeram, destruindo a própria confiança do nosso povo na democracia, que é a linguagem e a sua linguagem, que é a política. cirogomes.com.br, está entregue a você, povo brasileiro. Use, abuse. Eles falaram em sugestões, mas eu quero dizer, critique também. Eu aprendo muito com as críticas bem intencionadas ou não que mandam para mim. Verdade. Chegou a hora. Bom, muito obrigado, Lucas. Parabéns a você, a todos os que construíram isso. Eu sei que é um trabalho aí de muitas mãos, a turma boa tem ajudado muito e eu quero mais uma vez agradecer.
Um abraço a você, um abraço a todos os militantes da Turma Boa e do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Muito obrigado, Ciro. Boa noite. Importante lembrar que os desenvolvedores são cearenses, viu, Ciro? Então tem que tirar o chapéu mais uma vez para o Ceará. Existe muita inteligência pelo Brasil afora. Se quem conhece o esforço que o Silvio Meira fez em Pernambuco, no polo de informática, não pode ter medo do futuro. O que está faltando é aquilo que o Gustavo nos falou. É uma política que dê valor verdadeiro à ciência, à tecnologia, ao progresso e democratize o acesso às novas tecnologias, às novas ferramentas da economia do conhecimento e da economia digital. Obrigado a vocês. Eu me emociono também com este detalhe muito querido de serem cearenses os desenvolvedores. Um abraço a vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, conterrâneos, que fizeram essa belíssima tarefa. Bora? Bora. Não é tu que fala não agora? Não, é você. Bora não é? Claro é você que é tu. Fala. É você que fala, chegou a hora, eu falo, chegou a hora. Chegou, é você que diz. Chegou a hora, então, a hora do react do Cirão. Chegou a hora do react, vamos lá. Vocês que gostam de uma confusãozinha, vamos nessa. Ó, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Pede pra rodar a vinheta. Roda a vinheta, diretor, react do Cirão. Esse nosso segundo react do Cirão vai ser dedicado a ele, o pior presidente da história do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui uma cena, para quem não viu, é uma cena algo escabrosa, é meio nojenta, é uma palavra dura, mas vocês vão ver. Portanto, se tiver criança na sala e você quer que elas tenham uma boa educação, não é bom mantê-las agora aí. Roda, diretor, vamos ver essa cena. Veja o cidadão com as pernas abertas, com a perna cheia de farofa, roendo a comida ali e tal, todo empacotado, com um colete à prova de bala ali e tal. E isso você pensa que o Bolsonaro está, sei lá, numa feirinha, fazendo uma comida e tal. Isso é o que ele quer que você pensa. Do lado dele aí, a gente tem fotografia disso, está todo um aparato de televisão, de câmera, e um diretor, que é o tal do Carluxo, filho dele, que é o cara que se mete a marqueteiro e tal, dizendo faça assim, faça assado e tal. Agora, é muito mais grave do que a falta de decoro, do que a falta de compostura. O presidente de uma das maiores democracias do mundo, não é, se apresenta desse jeito. Mas é mais grave. Sabe o que ele está pretendendo com isso? Ele está pretendendo parecer que é simples, parecer que é popular, parecer que é do povo. Ô Bolsonaro, eu venho do povo. Meu pai e a minha mãe passaram fome. Eu fui educado no interior do Ceará, em Sobral, e eu conheço bem de perto a vida do nosso povo. Nosso povo é simples, mas não é metido a porco, não. O nosso povo tem modos na mesa. O nosso povo, sabe, se comporta, o nosso povo procura dar lições de higiene, né, de organização, da refeição entre nós, do povo. É quase sempre, quando é possível, um ritual. Eu lembro bem de um verso do Ednardo, pai na cabeceira. Né? Então, quando podem, as famílias do povo fazem assim, uma refeição ritual. Que vexame, que vergonha, é isso aí. Né? Absoluta fake news a partir de todo e qualquer gesto que queira fazer. Mas hoje, como eu estou dedicado a debater, ô Bolsonaro, eu quero debater com você. Pode ser na TV Brasil, que você manda nela, pode ser na Jovem Pan, escolha aí o mediador que você quiser. Agora, se você não debater, eu vou ter que ficar fazendo esses react aqui, ou tive aqui uma ideia que me deu, porque eu vou mostrar para vocês, né? Eu estou pensando em pedir permissão para ir lá no Cercadinho. Quem sabe se você me receber no Cercadinho, a gente possa trocar umas ideias sobre desemprego, sobre a inflação, o que está causando a inflação, o que está causando o excesso de mortes de Covid no Brasil, vacina ou não vacina, essas maluquices que você tem feito e que tem causado muito mal ao nosso povo brasileiro. Sabe, eu estou pensando num dia desse, eu vou baixar aí nesse Cercadinho. Mas vocês vão ver, né, que mesmo nesses ambientes completamente controlados, como ele faz, o tal Cercadinho, ou nas entrevistas nos rádios que ele considera amigo, como ele deu na Jovem Pan, vocês vão ver que ele não para de mentir e de falar absurdos. Até porque, quando ele é confrontado, ele não sabe o que dizer. Eu vou mostrar um exemplo. Na semana passada, uma garota muito corajosa
foi nesse tal cercadinho, que ele reúne os fanáticos dele lá, e falou umas verdades que a gente precisa olhar e saborear, porque eu vi ali a rebeldia da juventude brasileira, essa rebeldia que eu cultivo, não uma rebeldia sem causa, vocês vão ver, né? Mas as expressões das verdades simples que a jovem falou, deixaram o Bolsonaro completamente sem ação. Presta atenção aí, solta o vídeo, diretor. Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para aí, diretor, para aí. Olha a abordagem da moça, da jovem. A moça começa dizendo presidente, ou seja, de forma muito delicada, educada, né, respeitosa, pede ao presidente permissão para reproduzir para ele um verso, que na verdade é uma expressão da Bíblia, não é? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela já ouviu o Bolsonaro falando muitas vezes isso. Portanto, veja com que delicadeza, com que altitude, com que fé ela se dirige ao presidente da nação. Eu não sei nem se pela simpatia, ela não é uma ex-eleitora desses tantos dos nossos irmãos e irmãs que foram enganados pela mensagem moralizante, pela mensagem de modernização econômica com a qual o Bolsonaro nos enganou, não é, em cima da tragédia econômica, social e de corrupção generalizadas que o PT produziu. Mas segue aí para vocês verem, olha que episódio interessante, como o povo brasileiro está se levantando. Roda, diretor. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa. Para. Vocês ouviram todos? Conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é Jesus, a verdade é a justiça, a verdade é a sinceridade, estou eu completando aqui. E no sentido disso, o senhor presidente é uma farsa. Olha com que simplicidade, com que contundência, mas com que coragem essa jovem brasileira, não é, expressou aquilo que é o sentimento da esmagadora maioria de todos nós. Bolsonaro, você é uma farsa. Segue adiante. Por um acaso. Sabia quem falou isso? Eu vim questionar o senhor. Eu vim questionar o Você usa a senhor. palavra da Bíblia me questionar aqui? Sim, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é o portão? Mas aqui foi na fila, tinha que ser, né? Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez. Para. Vai fugir da pergunta, presidente? Aí ele alega que ela mencionou a Bíblia e que não poderia dar sequência às coisas. E vejam a perplexidade do Bolsonaro com a coragem da garota. Vocês viram? A propósito, essa garota se chama Hadassa, eu não sei se é a Radassa ou Hadassa, porque começa com H, Gomes. Não, ela não tem nenhum parentesco comigo. Mas a gente até que é muito parecido na rebeldia. Mas olha, depois desse episódio, a Hadassa gravou mais um vídeo, porque ficaram aí prejudicando a moça, perseguindo a moça, querendo desqualificar a opinião dela. E eu acho que é muito bom que a gente dê voz à Hadassa mais uma vez, porque vale a pena ver o que ela gravou depois do que ela passou ali de constrangimento, mas de ver um presidente acovardado fugindo de uma pergunta simples, direta e irrespondível. Eu fiz alguma coisa de errado, porque vandalizei algo, porque eu atentei contra a segurança do presidente? Não veio mais palavras da alvorada, porque o presidente não aguenta a crítica. Na hora que os seguranças quiseram pegar meu celular da minha mão, ele fez assim pro segurança. Para. Os seguranças quiseram pegar o celular da minha mão. Olha o que é que nós estamos vendo aqui. O Bolsonaro mandou cortar a moça. Veja, isso feito com uma menina, né? Não é, com todo o respeito, uma menina que está começando a vida, a quem o presidente até poderia reagir com alguma indignação se ele tivesse, mas jamais poderia fazer esse gesto covarde, fugidio, de fugitivo frouxo que fez. Continua aí. Oi, presidente, não é? O senhor é a favor da liberdade de expressão? Só quando é para elogiar, né? Só quando convém. Então o senhor é a favor da liberdade de expressão só quando é para elogiar. Essa menina é muito inteligente. Veja, liberdade de expressão é uma franquia democrática que serve exatamente para o oposto. É para que aqueles que não têm concordância conosco tenham direito de se expressar também, não é? Diz a Constituição, sem armas, mas o Bolsonaro, nós vamos ver já, faz também a apologia das armas.
E é isso que ele demonstrou agora. O senhor não é Deus, presidente! Adassa, parabéns pela coragem, criatividade e ousadia. E que os mais jovens sigam seu exemplo e ajudem a gente a desmascarar de uma vez por todas esse farsante e todos os outros farsantes que infernizam a vida pública e a política, especialmente, que está desmoralizada no Brasil. Na última live do Bolsonaro, você sabe, ele faz toda quinta-feira, e ali é o paraíso da mentira, da enganação, e agora veja o que ele diz sobre o fato de estar aumentando muito a quantidade de armas no meio da população civil brasileira. Então, curiosidade aqui. Duas matérias praticamente na mesma data. Primeiro, importação, porte e registro de armas de Estado. Para aí um pouquinho. Até a arma que o Bolsonaro está facilitando, ele prefere financiar grupos estrangeiros. Existe uma indústria de armas no Brasil, não vou falar o nome aqui para não parecer comercial, mas ele aumentou explosivamente a quantidade de armas importadas e todo mundo sabe que o lobby, a corrupção, a propina é que acabam explicando isso. Como é que um país que produz armas, abre a importação de armas, gerando emprego lá fora? Mas o mais grave não é isso. Apenas eu queria destacar que assim como ele está fazendo com as armas, está fazendo no petróleo. Sabe por que a gasolina estourou de preço, o gás de cozinha papocou de preço? Bom, quem me acompanha aqui sabe. Estourou porque o Bolsonaro dolarizou, paralisou as refinarias da Petrobras um terço e está importando volumosas quantidades de combustível vindo do estrangeiro em dólar, pagando com o centavo que está faltando no bolso do povo brasileiro, da dona de casa que não tem como pagar gás de cozinha, do motorista de aplicativo que está esfolado aí sem conseguir pagar gasolina, do caminhoneiro que está esfolado no diesel, importando o diesel. Aumentou em mais de 300 a quantidade de importadores aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro. Volto a esse assunto agora, mas vamos ver o negócio das armas. Sobre Bolsonaro. Sim, é verdade. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei, mas com portaria... Para. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei. Mentira. Até o governo Bolsonaro, todas as armas e todas as munições eram vigiadas, monitoradas, pelos serviços de inteligência do Exército Brasileiro. E o Bolsonaro revogou esses decretos. Hoje, as pessoas estão comprando arma e comprando munição e não tem mais rastreamento. E uma pergunta simples para a gente fazer. A quem interessa não ter a sua arma rastreada ou a munição rastreada? Ao tiro desportivo? Ao cidadão que tem uma casa no interior distante do sertão, do Brasil, do nosso campo, e que não tem um 90 para chamar a polícia, onde a gente pode compreender a relativização de uma posse em casa de arma? Não. Só interessa não ter rastreamento de armas e não ter rastreamento de munição às milícias, às facções criminosas. E é isso que está explodindo no Brasil, seu Bolsonaro. Segue adiante. A aquisição, porte e posse de arma de fogo, bem como a questão dos cargos no Brasil. Então, conosco aqui, realmente disparou a quantidade de armas compradas legalmente aqui no Brasil. E, por outro lado, o Brasil registra também uma das menores taxas de homicídios. Para. Olha quando uma pessoa é desonesta. Parece para você que está ouvindo o Bolsonaro na live dele, que o fato de ter aumentado a quantidade de armas seria causa da queda de homicídios. Isto é mentira. Isso é grosseira mentira. Quando você tem uma queda de homicídios em plena pandemia, talvez seja importante a gente ainda estudar muito, mas os especialistas estão dizendo que foi vamos dizer, o isolamento social, que foi as populações evitando circular. Como diminuiu a circulação das pessoas, diminuiu discretamente a quantidade de mortos. Mas tem outros fatores. Por exemplo, a Polícia de São Paulo passou a usar a câmera e caiu quase 80% a morte de pessoas a partir da utilização desse elemento tecnológico, que dá transparência à ação da polícia. Mas o Bolsonaro, mentiroso do jeito que é, despudorado do jeito que é, quer associar uma coisa na outra. Sabe o que acontece com a posse de arma? Vocês não vão acreditar, mas, por favor, pesquisem no Google. O Bolsonaro, ele mesmo, é capitão do Exército,
foi botado para fora do Exército, mas levou a arma do Exército. Pois bem, o Bolsonaro, esse daí, estava andando de motocicleta no Rio de Janeiro, com a armazona dele aqui na cintura, e foi assaltado. Tomaram a arma dele, o assaltante tomou a arma dele, ele não fez a menor reação, aliás, corretamente. Porque é um grande equívoco que o seu Bolsonaro dissemina, de que as pessoas devem reagir a assalto, porque o assaltante, ele tem um fator surpresa, ele é que escolhe a hora de abordar, ele pega a pessoa descuidada, e evidentemente o que você tem que fazer é se livrar o mais rápido possível daquela situação, perder os anéis, digamos assim, para não perder os dedos. Isso é o que se recomenda na melhor ciência, na criminalística mais moderna, enfim. Pois bem, essa arma do Bolsonaro, que o assaltante tomou dele, já deve ter sido usada para assaltar milhões de pessoas no Rio de Janeiro, porque faz muitos anos que essa arma foi tomada dele. É para isso que serve. A falta de qualquer bom senso, de aqui qualquer autocrítica do Bolsonaro não parou aí. Deixa eu mostrar outro trecho da live dele aí. Solta, diretor. Há uma diferença enorme do nosso governo e anteriores. Eu sempre peço ao pessoal comparar os nossos homens de ponta, que são presidente de bancos, oficiais, de estatais e ministros, com aqueles que nos antecederam. Acredito que por causa disso, nós estamos resistindo aqui na questão da economia, o que nós sofremos por ocasião da pandemia. Alguns, culpam a gente de certos desajustes na economia. Mas isso que está acontecendo, uma inflação que foi alta, 10%, tá? Em especial em alimentos... Para. Eu, Ciro Gomes, culpo você, Bolsonaro, e o seu governo pelos desajustes trágicos que a economia brasileira está experimentando. Vamos tomar a inflação. Claro, houve uma pressão de preços lá fora, etc, etc, etc. Mas a inflação brasileira está entre as 3 maiores do mundo organizado. Por que a inflação, sendo um fenômeno importante que está acontecendo em função da sequência da pandemia, o desfazimento de cadeias produtivas, ela explodiu no Brasil? Anote aí, meu irmão. Porque o senhor Bolsonaro dolarizou os preços dos combustíveis. Porque o senhor Bolsonaro dolarizou o preço da energia elétrica, que é vinculada ao IGPM. Porque o senhor Bolsonaro não tem política agrícola nem de abastecimento. De maneira que quando a gente produz aqui e exporta para o estrangeiro para ganhar em dólar, a gente deixa o mercado brasileiro desabastecido e a carne explodiu de preço, o feijão explodiu de preço, o arroz explodiu de preço. E o Bolsonaro que quer fazer de conta que é um ombudsman do governo. Sabe como é o ombudsman? É aquele cara que critica a sua própria organização. Então veja, Bolsonaro, nem só não é verdade, não é que você não é o responsável pelo desastre econômico, como a mais grosseira mentira sua, Bolsonaro, é dizer que o seu governo, em comparação com outros, está tratando com decência os órgãos públicos. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. O presidente da Caixa Econômica Federal era um integrante da Caixa Econômica Federal. Você botou um banqueiro que está fazendo o jogo de leve trás dos interesses dos banqueiros. O Itamar botou um presidente do Banco do Brasil, um funcionário de carreira do Banco do Brasil. Eu era ministro da Fazenda. Você botou um cara, Bolsonaro, que entregou 3 bilhões de reais dos ativos do Banco do Brasil por pouco mais de 300 milhões de reais para o BTG, que, aliás, dá as cartas em tudo. O BTG joga no jogo do Bolsonaro e paga o jantar do Lula com o álcool. Mas vai chegar o react do Lula proximamente. Por enquanto, fica aí mais esse exame. Agora, vamos olhar uma outra ocasião. Eu quero debater, Bolsonaro. Queria que você pudesse responder aqui o que eu estou falando, que a sua política de preço da eletricidade, que a sua política de preço da Petrobras é que explodir a inflação no Brasil, que a sua incapacidade de organizar uma política de abastecimento, de armazenamento, de distribuição de alimentos, é que fez os alimentos explodirem no Brasil, fora os problemas internacionais. Mas você deu também uma entrevista na Jovem Pan falando sobre economia. A Jovem Pan, você sabe, ele é um lugar que tem ali uma certa predileção pelo Bolsonaro, mas ele continuou nessa entrevista uma série de desatinos e absurdos e mentiras. E ainda sai levantando suspeita, como se ele não fosse o presidente da República. Ele sai levantando suspeitas sobre os médicos, os gestores hospitalares, os secretários estaduais de saúde, os governadores. Bom, enfim, vamos ver o que ele disse. E aqui no Brasil tivemos um caso esquisito, né? Em média, quando uma pessoa se internava com uma doença qualquer, em UTI, ele recebia do governo federal R$1.000 pelo leito. E quando era com Covid, recebia R$2.000. Então, também houve muitas dessas internações que foram até diagnosticadas no momento com Covid para poder...
Olha onde é que esse cidadão resolveu mentir. Quem é que manda na tabela do SUS? Quem é que nomeou essa anta criminosa chamada General Pazuello? Quem é que nomeou essa anta que faz vergonha à grande classe médica brasileira chamada Queiroga? Quem é que trocou de ministro não sei quantas vezes? Quem determina o preço de uma diária de UTI, Bolsonaro? Não é um alienígena, um ET que chegou de Marte, é você, Bolsonaro. E quem fiscaliza também é o SUS, o DataSUS, tem toda uma estrutura de fiscalização e você ou tem certeza disso e nos aponta os culpados, os responsáveis e as punições, ou você é só o que você é mesmo, um irresponsável, mentiroso. Infelizmente, Bolsonaro, olha como é que eu tenho que me dirigir a um homem que é presidente do meu país. Aquele órgão de saúde do Estado ganhar um pouquinho mais. Então, isso aconteceu aqui também. Agora, isso daí, Ana Paula, o tempo vai mostrar para a gente isso daí. Nós já temos alguns dados da saúde aqui que deixam a gente realmente com outra ideia do que aconteceu nesse tempo todo. Ninguém nega o vírus, ninguém nega que o vírus matou muita gente, mas a maior parte das pessoas que faleceram, né, foi, no meu entender, com o Covid, não de Covid. Esse é um irresponsável genocida mesmo. Escuta aqui uma coisa. Se no Brasil tivesse morrido a média, e tão somente a média do que morreu em todos os países do mundo, vamos pegar, o mundo morreu X milhões de pessoas, divide por X milhões de habitantes. Nem é justo, porque o Brasil é muito mais rico do que a África, o Brasil é muito mais rico do que o leste da Europa, o Brasil, enfim, o Brasil tem condição, mas vamos supor que a gente fique na média. Pois bem, se no Brasil tivesse morrido a média do que morreu no mundo, Bolsonaro, teriam morrido no Brasil algo ao redor de 230, 250 mil pessoas. A diferença, quase 400 mil brasileiros morreram, sabe por quê? Pelo negacionismo. Porque nós soubemos depois na CPI da Covid que o seu governo estava roubando nas vacinas, que recebeu 111 pedidos de registro de vacina, de compra de vacina, e você adiou e botou o Brasil no fim da fila, porque você arranjou confusão com a China e com a Índia, que produz os insumos da vacina, porque você abriu uma pinimba com o governador de São Paulo por pura politicagem, isso tudo, e agora você continua fazendo isso. Olha, nós todos vacinamos as nossas crianças contra coqueluche, difteria, tétano, que é a tríplice. O Brasil foi campeão mundial, eu ganhei prêmios aqui no Ceará como governador, porque erradicamos a paralisia infantil, a vacina da poliomielite. Todo mundo vacina todo mundo. E agora a única saída para a gente proteger o nosso povo é vacinar as crianças. Porque aí a gente interrompe a transmissão e salvamos vidas. Bolsonaro teve o desplante de dizer que morreram poucas crianças, morreram 1.700 crianças no Brasil. É só cada um de imaginar, eu fico imaginando se fosse o Gael, meu filho, eu ouvindo este irresponsável dizer esse tipo de coisa. Você vai pagar, Bolsonaro. Se não pagar aqui, Deus vai lhe cobrar. Me acusavam durante a campanha que eu seria um ditador, perseguiria negros, gays, mulheres, etc, aquelas coisas todas. E Para. Mas que injustiça, né, Bolsonaro? O Bolsonaro pirou, ele acha que nós todos somos idiotas e que nós não estamos vendo as coisas que aconteceram. Quer dizer, o Bolsonaro se proclama um verdadeiro democrata. Nenhum de nós nunca viu uma declaração preconceituosa do Bolsonaro, nunca fez piada racista, nunca fez piada homofóbica e machista e nunca praticou uma só ação democrática. Que cara de pau, seu Jair. Que cara de pau, seu presidente. Exatamente o contrário aconteceu. Eu queria que, ao longo de 3 anos, alguém apontasse uma ação antidemocrática da minha parte. Uma só tentativa, né, de querer aí burlar, usar do poder que a gente tem para conseguir aí uma reeleição. Não, ninguém viu você juntando milhões de pessoas pela internet, todas as vezes que pode, insultando as instituições, acusando as urnas de serem fraudulentas.
dizendo que a Preta Gil não, não tinha a criação, que o seu filho jamais poderia se relacionar com uma pessoa negra porque tinha sido educado. Enfim, que você não preferia ter um filho morto do que um filho gay. Ninguém viu isso. Eu vi, Bolsonaro. Está pensando que engana quem, ô panaca? Que vergonha, rapaz. Qual é a acusação contra mim? Que fake news eu tenho praticado aqui nas minhas mídias sociais? Não existe. Nós já vimos que o Bolsonaro não tem limite. O homem nunca fez fake news, os filhos não são profissionais da fake news, não tem um gabinete de ódio funcionando a partir de dentro do coisa, não tem inquérito do Supremo Tribunal. Ô, Bolsonaro, deixa de ser malaca, está todo mundo vendo. É muito constrangedor a gente ter que enfrentar isso. Eu quero debater, mas se você não vai debater, vai ter react do Cirão. Mas chega de Bolsonaro por hoje, mas eu não posso ir dormir sem trazer para vocês a cereja do bolo de hoje, do react do Cirão. Essa cereja merecia estar naquele programa Acredite Se Quiser, que fez muito sucesso na televisão. Essa só os mais velhos devem lembrar. Mas eu não vou dar spoiler. Veja aí e depois eu comento. Solta, diretor. O que o senhor propõe para esse país que está tão empobrecido? Olha, a nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico. E aí tem que traduzir para as pessoas. O que isso significa? A volta do emprego, crescimento do emprego, tá? Aumento de salários com o tempo com o crescimento econômico. Agora, existe uma série de caminhos para que você atinja esse objetivo. Tem as propostas desses dois extremos, são mais ou menos no seguinte sentido. Pedem ao povo brasileiro que dê um cheque em branco, para que gastem como quiserem. Aí, se com mágica, o Brasil vai sair da crise. Na verdade, a gente sabe que isso já não deu certo lá em 2014, 2016. O país vai cair numa profunda recessão, né, se essa proposta que se é apresentada pelo Lula, que simplesmente vai começar a cair picanha do céu, cerveja sair, jorrar das fontes. E as pessoas sabem, as pessoas não são burras. Os brasileiros são inteligentes, eles sabem que propostas... Para. Essa parte eu preciso dizer. Ô, Sérgio Moro, as pessoas não são burras, as pessoas são inteligentes. Segue adiante, diretor. Tem que ter algum sentido. Mas, ministro, mas qual é a sua proposta visando a pobreza? Mas ministro, qual é a sua proposta, ministro? Eu já tinha perguntado, o senhor falou, enrolou, foi por aqui, foi para lá, tirou rasteira com força no canto, disse que era bom, era melhor ser bonito e rico do que ser pobre e feio e tal. E aí, como é isso aí? Vamos lá, Mitre, fala aí. Lembra aquela frase antiga, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. É o crescimento econômico. Claro, o crescimento econômico é ótimo quando vier. Mas enquanto não vem? A gente precisa ter propostas de crescimento econômico, investir na educação pública, que são as soluções médio e longo prazo. Não vamos enganar ninguém, que só crescendo o país resolve esse problema definitivo. Concomitantemente, isso que eu já falei publicamente, essa é a minha pergunta. A proposta que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza, é criar uma governança específica, eu estou chamando de Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza. Para. Como é? Força Tarefa de Erradicação da Miséria. Aqui no Ceará, no interior, mas que diabo é isso, macho? O que diabo é uma força-tarefa? Ô, Sérgio Moro, o que erradica a pobreza é emprego, é salário, é aposentadoria, é moradia decente, é transporte qualificado, é saúde que preste, é educação que preste, sabe? É juro controlado para a pessoa poder acessar o crediário. Isso vai ser resolvido por uma força-tarefa. O nome dessa força-tarefa, Sérgio Moro, é governo. O nome da tarefa é Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas esse bicho é um animal perigoso. Sai de perto que tu vai levar um coice. Vamos lá. Com o objetivo de focalizar as causas que acabam prendendo as pessoas na armadilha da pobreza. Para. Dá uma voltada aí, por favor, diretor, na cara do Mitre. O Mitre é um grande jornalista brasileiro, conhece tudo da vida brasileira, conhece os políticos todos, sua impostura, sua conversa mole e tal. Mostra o Mitre para mim aí. É inacreditável. Olha o Mitre perplexo, vendo a solução da lavoura... Volta. Tenha paciência. Sérgio Moro, vamos debater, Sérgio Moro. Vamos debater, a gente pode aprender muita coisa juntos.
Eu vou te falar, por exemplo, que o consumo das famílias está colapsado porque nós temos o pior desemprego, a pior informalidade e o colapso completo na renda do povo, porque o salário mínimo tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos, e o crediário colapsou para 63 milhões e 700 mil pessoas. Sem consumo das famílias, não tem crescimento econômico. E o consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Ou a gente faz uma política pública para resolver isso, ou está fora. Sérgio Moro, crescimento só vem se as empresas investirem. Hoje, no Brasil, o nível de endividamento das empresas leva 6 milhões das micro, pequenas e médias empresas brasileiras no Serasa, que é o lugar que é o SPC das empresas. Se a gente tomar 3 empregos por empresa, são 90 milhões de pessoas que estariam com seu emprego ameaçado. Sabe o que é desenvolvimento? É o governo estimular o investimento. Hoje, Sérgio Moro, está no menor volume da história. E investimento só vem com uma equação financeira que livre o país daqueles seus patrões que estão na especulação financeira. Sérgio Moro, você é um charlatão e eu vou tirar sua máscara. Mas a melhor forma de vocês entenderem isso, que eu estou tentando mostrar o enrolation do Sérgio Moro, foi um companheiro querido da Turma Boa, o Dário Ávila, que fez uma montagem que eu vi na internet. Olha, eu ri muito. E acho que é bom para você, depois de a gente ver tanta coisa grosseira, vocês assistirem esse vídeo que ele montou aí para mostrar, não é, o que foi esse Sérgio Moro no enrolation olímpico dele no programa Canal Livre da Bandeirantes. Assistam aí, vamos rir um pouquinho, que ajuda também a uma boa noite de sono. O que o senhor propõe para esse país que está tão empobrecido? Olha, nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico, crescimento do emprego, tá? Aumento de salários com o tempo com o crescimento econômico. Sim, a saúde precisa ser melhorada através do projeto Melhora a Saúde, que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Mas qual é a sua proposta visando a pobreza? Concomitantemente, isso que eu já falei publicamente, essa é a minha pergunta. A proposta que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza. E quem é essa equipe? É uma equipe formada pelos melhores nomes, não tenha dúvida disso. O senhor pode adiantar algum nome? São os melhores nomes. É criar uma governança específica, eu estou chamando de Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza. Há algum projeto para redução de filas? Projeto Redução de Filas, que visa reduzir as filas no Brasil. Com o objetivo de focalizar as causas que acabam prendendo as pessoas na armadilha da pobreza. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Sensacional. Acho que nem ele entendeu nada, viu? Olha, então, fechando a live de hoje com chave de ouro, né? Tudo isso dá pra gente rir, mas é importante que a gente tenha a ideia de que o bom humor não deve nos afastar a cabeça de que o que nós estamos, na verdade, debatendo é o destino de 210 milhões de almas que estão passando pela situação mais difícil da história do Brasil. Eu quero debater ideias, debater propostas, debater o diagnóstico, por que aconteceu isso, quero debater com o Lula, quero debater com o Bolsonaro, quero debater com o Sérgio Moro, aceito e quero debater com todos os outros candidatos. Se não toparem, querem fugir, eu vou continuar fazendo aqui o react. Mas eu tenho uma ideia também, eu vou debater também as críticas que fazem a mim. Porque, percebe, isso aqui é um espaço democrático e eu quero fazer daqui para frente também, atenção aí a turma que me ajuda, eu quero que vocês recolham críticas que fazem a mim, para eu fazer react também às críticas que fazem a mim. E aí eu vou construindo aqui um debate para que você, meu irmão, você, minha irmã, possam saber de fato o que está acontecendo no Brasil. Esse negócio de campanha eleitoral, de político todo maquiadinho, com a musiquinha e não sei o quê, falando o que mandaram ele falar decoradinho, isso daí é a chave da enganação. Nós precisamos forçar a mão para todo mundo vir debater aqui sem máscara, para a gente saber quem é quem, um mostrando aquilo que é a contradição do outro, com o sentido de construir. Mas é necessário que a gente não deixe esses façantes dominarem a cena brasileira. Chega de enganação. Game over. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Vocês são a razão de ser da nossa game. Terça-feira tem mais, inclusive com o react do Cirão, Ciro Games, a minha, a sua, a nossa esperança da rebeldia ou da rebeldia da esperança.